O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 64. Um homem de extremos. Eles vêm da cova, 2 homens mortos, um coração nas mãos, e sei que vi a verdadeira glória. Data: Cacaxá, do ano de 1173, 13 segundos antes da morte. O indivíduo era um carregador de rickshaw. Eu não tinha certeza se você estava interessado ou não, disse Navani baixinho para Dalinar, enquanto caminhavam lentamente pelo terreno do palácio de guerra de Elhokar. Metade do tempo você parecia estar flertando, mostrando interesse, depois recuando. Na outra metade, eu tinha certeza de que havia interpretado errado. E Gavilar era tão direto, ele sempre preferiu agarrar o que desejava. Dalinar concordou, pensativo. Estava com seu uniforme azul, enquanto Navani trajava um discreto vestido grená, com uma bainha longa. Os jardineiros de Elhokar começaram a cultivar a flora ali. À direita, uma tortuosa fileira de casca pétrea amarela se elevava até a altura da cintura, como um parapeito. A planta pétrea estava recoberta de pequenos feixes de ásperos, com conchas peroladas, lentamente se abrindo e fechando, enquanto respiravam. Pareciam minúsculas bocas falando de modo rítmico e silencioso umas com as outras. O caminho de Dalinar e Navani seguiu um curso tranquilo, morro acima. Dalinar passeava com as mãos às costas. Sua guarda de honra e as escrivãs de Navani o seguiam. Alguns pareciam perplexos com a quantidade de tempo que Dalinar e Navani andavam passeando juntos. Quantos deles suspeitavam da verdade? Todos? Alguns? Nenhum? Isso importava? Eu não queria confundir você naquela época, respondeu ele, em voz baixa para evitar que ouvidos curiosos o escutassem. Pretendia cortejá-la, mas Gavilar expressou preferência por você, então achei que precisava desistir. Fácil assim? Perguntou Navani. Ela parecia ofendida. Ele não percebeu que eu estava interessado. Achou que, como eu a apresentei a ele, estava indicando que devia cortejá-la. Nosso relacionamento frequentemente funcionava assim. Eu descobria pessoas que Gavilar devia conhecer, então fazia as apresentações. Não percebi o que havia feito ao entregá-la a ele, até ser tarde demais. Me entregar? Há uma marca de escravizada na minha testa de que eu não sei? Não quis dizer... Ah, cale-se, disse Navani, a voz subitamente terna. Dalinar abafou um suspiro. Embora Navani houvesse amadurecido desde a juventude, seus humores sempre mudavam tão rápido quanto as estações. Na verdade, isso fazia parte do seu charme. Você abria mão das coisas por ele com frequência? Indagou Navani. Sempre. Isso não ficou cansativo? Eu não pensava muito a respeito, respondeu Dalinar. Quando pensava, sim, ficava frustrado. Mas era Gavilar. Você sabe como ele era. Aquela força de vontade, aquele ar natural de prerrogativa. Sempre parecia surpreso quando alguém negava algo a ele, ou quando o próprio mundo não seguia seus desejos. Ele não me forçava a ceder. A vida simplesmente era assim. Navani concordou. Apesar disso, peço desculpas por ter confundido você. Bem, tive dificuldades em desapegar. Temo que às vezes tenha deixado transparecer meus verdadeiros sentimentos. Bem, acho que posso perdoá-lo por isso, disse ela. Embora você tenha passado as 2 décadas seguintes garantindo que eu pensasse que me odiava. Eu não fiz nada disso. Ah, não? E como eu deveria interpretar a sua frieza? A maneira como você deixava o recinto quando eu chegava? Eu estava me contendo. Havia tomado minha decisão. Bem, parecia que me odiava, disse Navani. Embora eu tenha me perguntado várias vezes o que você estava escondendo por trás desse olhar de pedra. Claro, logo apareceu. Como sempre, quando o nome da sua esposa era mencionado, ele o escutava como o som de uma brisa suave que depois sumia imediatamente da memória. Ele não podia ouvir ou lembrar-se do seu nome. Ela mudou tudo, continuou Navani. Você realmente parecia amá-la. Amava, sim, respondeu Dalinar. Certamente ele a amara. Não amara? Não conseguia se lembrar de nada. Como ela era? Ele rapidamente acrescentou. Quer dizer, na sua opinião, como você a via? Todo mundo adorava, disse Navani.
Eu me esforcei bastante para odiá-la, mas no final, só sentia certo ciúme. Você tinha ciúme dela? Por quê? Porque sim, ela combinava tanto com você. Nunca fazia comentários impróprios. Nunca ameaçava as pessoas à sua volta. Era sempre tão calma. Navani sorriu. Pensando bem, eu realmente devia ter sido capaz de odiá-la. Mas ela era tão gentil. Embora não fosse muito... bem... O quê? Esperta, respondeu Navani. Ela enrusbeceu. Algo bastante raro. Sinto muito, Dalinar, mas ela simplesmente não era. Não era tola, mas... bem, nem todo mundo pode ser astuto. Talvez fosse parte do seu charme. Ela pareceu pensar que Dalinar ficaria ofendido. Está tudo bem, disse ele. Você ficou surpresa quando me casei com ela? Quem ficaria? Como eu disse, ela era perfeita para você. Porque éramos compatíveis intelectualmente? Perguntou Dalinar secamente. De modo algum, mas vocês eram compatíveis no temperamento. Por algum tempo, depois que desisti de tentar odiá-la, pensei que nós 4 podíamos ser amigos próximos, mas você era sempre tão rígido comigo. Eu não podia me permitir mais nenhuma recaída que pudesse indicar que ainda estava interessado. Ele disse essa última parte com embaraço. Afinal de contas, não era isso que estavam fazendo agora? Tendo uma recaída? Navani olhou para ele. Lá vai você de novo. O quê? Sentindo culpa. Dalinar, você é um homem maravilhoso e honrado, mas realmente é bastante inclinado à autoindulgência. Culpa? Como autoindulgência? Nunca havia pensado nisso. Ela sorriu. O que foi? Perguntou ele. Você realmente é sincero, não é, Dalinar? Eu tento ser. Ele olhou por cima do ombro. Embora a natureza do nosso relacionamento continue a perpetuar um tipo de mentira. Não mentimos para ninguém, que pensem ou achem o que quiserem. Imagino que tenha razão. Geralmente tenho. Ela ficou em silêncio por um momento. Você se arrepende de termos... Não, respondeu Dalinar rispidamente, surpreso com a intensidade da sua objeção. Navani apenas sorriu. Não, continuou ele, a voz mais gentil. Eu não me arrependo, Navani. Eu não sei como proceder, mas não vou desistir. Navani hesitou. Junto de um grupo de pequenos petrobulbos do tamanho de punhos, com suas vinhas perdendo como línguas verdes. Estavam aglomerados quase como um buquê, crescendo sobre uma grande pedra oval colocada ao lado do caminho. Suponho que seja demais pedir que você não se sinta culpado. Não poderia ser só um pouco flexível? Não sei se consigo, especialmente agora. Seria difícil explicar o motivo. Poderia tentar? Por mim. Bem, sou um homem de extremos, Navani. Descobri isso quando jovem. Várias vezes percebi que a única maneira de controlar esses extremos era dedicar minha vida a alguma coisa. Primeiro foi Gavilar. Agora são os códigos e os ensinamentos de Nohadon. É através deles que estabeleço meus limites, como um cercado ao redor de uma fogueira, para contê-la e controlá-la. Ele respirou fundo. Sou um homem fraco, Navani. De verdade, se me permitir certa folga, esqueço todas as minhas proibições. Foi o impulso de seguir os códigos nos anos depois da morte de Gavilar que me manteve forte. Se eu permitir algumas rachaduras nessa armadura, posso voltar a ser o homem que era antes. Um homem que não desejo ser nunca mais. Um homem que contemplou assassinar o próprio irmão pelo trono e pela mulher que se casou com ele. Mas não podia explicar isso. Não ousava permitir que Navani soubesse o que seu desejo por ela quase o levou a fazer. Naquele dia, Dalinar havia jurado que nunca assumiria o trono. Essa era uma das suas restrições. Poderia explicar como ela, sem sequer tentar, forçava aquelas restrições. Como era difícil reconciliar seu amor por ela, que há tanto tempo fervilhava, com sua culpa de finalmente tomar a si o que havia cedido ao irmão. Você não é um homem fraco, Dalinar, disse Navani. Sou, sim, mas a fraqueza pode se passar por força, se for devidamente limitada, assim como a covardia pode se passar por heroísmo, se não tiver saída. Mas não há nada no livro de Gavilar que proíba nosso relacionamento. É só a tradição que... Parece errado, respondeu Dalinar. Mas, por favor, não se preocupe.
Já me preocupo bastante por nós dois. Vou encontrar alguma maneira de fazer funcionar. Só peço a sua compreensão. Quando demonstro frustração, não é com você, mas sim com a situação. Acho que posso aceitar isso, desde que você consiga conviver com os rumores. Já estão começando. Não serão os primeiros rumores a me perseguir. Estou começando a me preocupar menos com eles e mais com Elhokar. Como vamos explicar a ele? Eu duvido que ele vá perceber, replicou Navani, bufando bem baixo e continuando a caminhar. Ele a seguiu. Ele está obcecado com os Parshendianos e às vezes com a ideia de que alguém no acampamento está tentando matá-lo. Nossa situação pode acabar alimentando isso, observou Dalinar. Ele pode imaginar uma série de conspirações a partir do nosso relacionamento. Bem, ele... Trombetas começaram a soar mais abaixo. Dalinar e Navani pararam para escutar e identificar a chamada. Pai das tempestades, disse Dalinar. Um demônio do abismo foi avistado na própria torre. É um dos platôs que Sadeias ainda vigiando. Dalinar sentiu uma súbita empolgação. Os grão-príncipes nunca conseguiram uma coração lá. Será uma grande vitória se eu e ele conseguirmos juntos. Navani pareceu perturbada. Você está certo sobre Sadeias, Dalinar. Nós realmente precisamos dele para a nossa causa. Mas mantenha-o a uma distância segura. Deseje-me o favor do vento. Ele estendeu a mão para ela, mas se deteve. O que ia fazer? Abraçá-la ali em público? Isso atiçaria os rumores como fogo em uma poça de óleo. Ainda não estava pronto para tanto. Em vez disso, curvou-se para ela. Depois, apressou-se em responder à chamada e coletar sua armadura fractal. Só quando havia descido metade do caminho, foi que parou para considerar a escolha de palavras de Navani. Ela tinha dito, nós precisamos dele, para nossa causa. Qual era a causa deles? Duvidava que Navani tampouco soubesse, mas ela já havia começado a pensar que estavam unidos nos seus esforços. E ele percebeu que também pensava assim. As trombetas chamavam, um som tão puro e belo para indicar a iminência da batalha. Ele causou um furor na serraria. As ordens haviam chegado. A torre seria atacada novamente. O mesmo lugar onde a Ponte 4 havia falhado. O lugar onde Kaladin havia causado um desastre. O maior dos platôs. O mais cobiçado. Carregadores de pontes corriam de um lado para o outro em busca dos seus coletes. Carpinteiros e aprendizes se apressavam em sair do caminho. Matal gritava ordens. Uma investida era a única ocasião em que ele fazia isso sem Rachal. Líderes de ponte, mostrando um mínimo de liderança, berravam para que suas equipes entrassem em formação. Um vento açoitava o ar, lançando lascas de madeira e pedaços de grama seca ao céu. Homens gritavam, sinos repicavam, e nesse caos avançava a Ponte 4, com Kaladin à frente. Apesar da urgência, soldados pararam, carregadores ficaram boquiabertos, carpinteiros e aprendizes se detiveram. 35 homens marchavam em armaduras de carapaças de um tom laranja ferrugem, habilmente talhadas por Leiten, para ser fixadas nos coletes de couro e chapéus. Eles tinham arrancado braçadeiras e caneleiras para complementar os peitorais. Os elmos eram feitos de várias peças cranianas diferentes e haviam sido ornamentadas por insistência de Leiten, com sulcos e cortes, como pequenos chifres ou as bordas da carapaça de um caranguejo. As outras peças também eram ornamentadas, talhadas com padrões semelhantes a dentes, lembrando lâminas serrilhadas. Jack sem orelha havia levado tinta azul e branca e desenhado padrões na armadura laranja. Cada membro da Ponte 4 carregava um escudo de madeira grande com ossos vermelhos de Parshendianos, agora fixados com firmeza. Costelas na maior parte, dispostas em padrões de espiral. Alguns dos homens haviam amarrado ossos de dedos no meio, para que chocalhassem, e outros haviam fixado costelas protuberantes nas laterais dos elmos, dando-lhes a aparência de presas ou mandíbulas. Os espectadores observavam, espantados. Não era a primeira vez que viam aquela armadura, mas seria a primeira investida em que todos os homens da Ponte 4 a usariam. Todos juntos, formavam uma visão impressionante. 10 dias, com 6 incursões de ponte, haviam permitido que Kaladin e sua equipe aperfeiçoassem seu método. 5 homens seriam chamarizes,
com mais 5 na frente segurando escudos e usando apenas um braço para sustentar a ponte. Seus números haviam sido aumentados pelos feridos que tinham salvado de outras equipes, agora fortes o bastante para ajudarem a carregar. Até então, apesar das 6 incursões de ponte, não ocorrera uma única baixa. Os outros carregadores estavam cochichando sobre um milagre. Kaladin não achava que fosse. Ele só cuidava para ter consigo uma bolsa cheia de esferas infundidas. Na maior parte do tempo, os arqueiros parchendianos pareciam se concentrar nele. De algum modo, percebiam que ele era o centro de tudo aquilo. Alcançaram a ponte e entraram em formação, os escudos amarrados a hastes nas laterais, à espera do momento de uso. Enquanto levantavam a ponte, uma saudação espontânea veio das outras equipes. Isso é novidade, disse Teft, à esquerda de Kaladin. Acho que finalmente perceberam quem somos, comentou Kaladin. E quem somos? Kaladin ajeitou a ponte nos ombros. Nós somos seus defensores. Ponte, avante! Eles começaram a trotar, liderando a saída do pátio de concentração, conduzindo pelos gritos de encorajamento. Meu pai não é louco, pensou Adolin, cheio de energia e empolgação enquanto seus armeiros amarravam sua armadura fractal. Passara dias pensando na revelação de Navani. Ele errara terrivelmente. Dalinar Kholin não estava enfraquecendo. Ele não estava ficando senil. Não era um covarde. Dalinar estava certo e Adolin estava errado. Depois de muito meditar, Adolin chegou a uma decisão. Estava feliz por ter se enganado. Ele sorriu, flexionando os dedos na sua armadura enquanto os armeiros moviam-se para o outro lado. Não sabia o que as visões significavam, ou quais seriam suas implicações. Seu pai era algum tipo de profeta, e era assustador pensar nisso. Mas por enquanto, era o bastante que Dalinar não fosse louco. Era hora de confiar nele. Pelo pai das tempestades, Dalinar havia merecido esse direito dos filhos. Os armeiros terminaram de preparar a armadura fractal de Adolin. Quando se afastaram, o rapaz saiu às pressas da sala dos armeiros para a luz do sol, acostumando-se com a força, a velocidade e o peso combinados da armadura fractal. Niter e 5 outros membros da guarda cobalto acudiram, trazendo-lhe puro sangue. Adolin tomou as rédeas, mas conduziu o Richádio de início, querendo mais tempo para se adaptar à armadura. Eles logo chegaram na área de concentração. Dalinar, na sua armadura fractal, conversava com Teleb e Ilamar. Ele assomava sobre os homens enquanto apontava para leste. Companhias de soldados já estavam se movendo para a borda das planícies. Adolin caminhou até o pai, ansioso. Ali perto, percebeu uma figura cavalgando pela borda oriental dos acampamentos de guerra. A figura trajava uma brilhante armadura fractal vermelha. Pai? Disse Adolin, apontando. O que ele está fazendo aqui? Não devia estar nos esperando no acampamento dele? Dalinar levantou o olhar, acenou para que um cavalariço trouxesse Galante, e os dois montaram. Eles cavalgaram para interceptar Sadeias, seguidos por uma dúzia de membros da guarda cobalto. Será que Sadeias queria cancelar a investida? Estaria preocupado de fracassar novamente na torre? Quando se aproximaram, Dalinar parou. Você devia estar avançando, Sadeias. Ser rápido vai fazer a diferença se quisermos chegar ao platô, antes que os parchendianos peguem a gema coração e vão embora. O grão-príncipe assentiu. Concordo, em parte, mas primeiro precisamos conversar. Dalinar, estamos atacando a torre. Ele parecia ansioso. Sim? E daí? Da nação, homem! Exclamou Sadeias. Foi você que me disse que precisamos encontrar uma maneira de encurralar uma grande força de parchendianos em um platô. A torre é perfeita. Eles sempre levam uma grande força para lá. E 2 lados são inacessíveis. Adolin se pegou assentindo. Sim, disse ele. Pai, ele tem razão. Podemos cercá-los e atacar com força. Os parchendianos geralmente fugiam quando sofriam muitas baixas. Esse era um dos motivos para que a guerra se estendesse tanto. Poderia ser um ponto de virada na guerra, disse Sadeias, os olhos brilhando. Minhas escrivãs avaliam que não deve haver mais de 20 ou 30 mil tropas restantes. Os parchendianos vão empregar 10 mil aqui. Sempre fazem isso. Mas se pudermos cercá-los e matar todos eles, poderemos praticamente destruir a capacidade deles de guerrear nessas planícies. Vai funcionar, pai, disse Adolin, cheio de expectativa.
Pode ser o momento que esperávamos, que você esperava, uma maneira de virar a guerra, de causar dano o bastante para que os partendianos não possam mais continuar lutando. Precisamos de tropas, Dalinar, disse Sadeias. Muitas tropas. Quantos homens você pode empregar, no máximo? Em curto prazo, disse Dalinar. 8.000, talvez. Terá que ser o suficiente, respondeu Sadeias. Já consegui mobilizar cerca de 7.000. Vamos levar todos. Leve seus 8.000 até o meu acampamento, e usaremos todas as minhas equipes de ponte, e marcharemos juntos. Os partendianos chegarão primeiro. É inevitável, com um platô tão próximo do lado deles. Mas se formos rápidos, poderemos cercá-los no platô. Então, mostraremos a ele do que um verdadeiro exército aletiano é capaz. Não vou arriscar vidas nas suas pontes, Sadeias, respondeu Dalinar. Não sei se posso concordar com um ataque completamente conjunto. Bah, estou usando os carregadores de um novo jeito, que não custa tantas vidas. As baixas caíram até para quase 0. É mesmo? Disse Dalinar. É por causa daqueles carregadores com armadura? O que fez você mudar? Sadeias deu de ombros. Talvez você esteja me convencendo. De qualquer modo, precisamos partir, agora. Juntos, com o tanto de tropas que eles vão levar, não posso me arriscar a entrar em combate e esperar que vocês cheguem. Quero que nossas forças cheguem juntas e ataquem de modo mais unido possível. Se ainda estiver preocupado com os carregadores, posso atacar primeiro e conquistar uma posição. Então, deixar que vocês atravessem sem arriscar a vida de carregadores de ponte. Dalinar pareceu pensativo. Vamos lá, pai, pensou Adolin. Você estava esperando por uma chance de abalar os partendianos. É agora. Muito bem, concordou Dalinar. Adolin, envie mensageiros para mobilizar da 4ª à 8ª divisão. Prepare os homens para marchar. Vamos acabar com essa guerra.